Olá, pessoal, e vamos para mais uma correção do nosso simulado. Sou Heloísa Ricardo. Se você está se preparando para qualquer concurso, este é o seu lugar. Se inscreva no meu canal, temos sempre novidade. Nós temos novidades toda semana, que nós temos aulas para você corrigir e aperfeiçoar, porque é praticando que se aprende. No final dessa aula, eu vou deixar um link para vocês estarem se inscrevendo e compartilhando o link com outras pessoas. Bom, eu creio que o YouTube ele vai entender que é um conteúdo de valor, é um conteúdo que todos precisam. Portuguesa, língua portuguesa, é onde que todos precisam para o concurso que for fazer. Qualquer concurso nós temos lá a língua portuguesa. E nós temos neste momento a nossa primeira questão, que está sobre a opção abaixo, em que um dos vocábulos está grafado erradamente. Grafado. Então, nós sabemos, olha, está grafado. Opa, vou pegar uma borracha aqui, vou colocar uma cor diferente desta, né? Isso aqui, ó, vermelha. Ó, está grafada. Se está grafado, nós temos que dizer aqui que nós estamos falando da parte da ortografia. A parte da ortografia, da palavra escrita corretamente. Então, vamos aqui, que esse vocábulo, essa palavra, aquecer, olha como está escrita, essa correta. Descida, é desse jeito, descida. Arborecer, está correto também. Adolescente, maneira correta. Rescisão. Florescer, olha, todas corretas. Fluorescente, ó. Condescender, arborecer, ó. Todas elas, nós estamos, a escrita é assim. Ó, piscina, crescimento, adoecer, ó. Esta tem uma letrinha aqui que não deveria, olha. Esta letra. Então, essa palavra não está escrita corretamente, ela deveria ser assim, olha. Tá vendo que não tem aqui o S. Então, esta aqui é uma que não está realmente grafada, escrita corretamente. A letra D, mas vamos ver as outras. Consciência está correto. Decréscimo está correto. Efervescer também está correto. Então, nós temos aqui a letra D nesta questão. Mas vamos aqui agora, a próxima questão. Vamos ver a segunda questão e as opções que nós temos aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Isto para ficar melhor para vocês, fica mais visível. E aqui eu vou trabalhar diretamente e vamos ver como vai ficar aqui essa questão. A segunda. Então, nós temos aqui, olha, a segunda questão, ela está falando sobre siglas, tá vendo? Nós temos as siglas. É até uma questão difícil de cair em bancas. Dificilmente a gente vai falar as siglas, mas nós, pelo que vemos aqui, a IBAD, olha, já colocou. Então, é estudar também as siglas. Bom, então vamos ver a primeira sigla aqui, ó. Eu vou lendo o quê? Cada letra, ó. O, F, G, T, S. Porque eu vou precisar saber o que significa F, G, T, S. Então, o que significa? Olha, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Tá vendo? Olha, fundo de garantia por tempo de serviço. E o que significa, né? Ó, pode ser sacado em momentos de crise. Vamos aqui à letra C. No passado, olha, letra C, no passado, Bandes foi mal avaliado. Ó. Bandes quer dizer isso, ó, banco, tá vendo? Ó, o B, ó, pega a letra, ó, banco, N, ó, nacional, o D, desenvolvimento, o E, ó, econômico e social. Então, Bandes, eu tenho a sigla que significa Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E aqui nós temos o SAMU. Olha, SAMU significa o quê? Serviço, ó, o S. O S significa o quê? Ó, serviço, ó, serviço de atendimento, ó, serviço de atendimento móvel, ó, móvel de urgência. Então eu tenho SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência. Isso aqui são siglas, letra por letra. E nós temos aqui, olha, a letra E, a representação da declaração do imposto de renda, olha, foi adiada. Então, nós temos aqui imposto de renda, ó, I, tá vendo, ó, I. E o R, imposto de renda. Então, nós temos as siglas aqui. Faltou a letra B. E a letra B? Essa prova é a prova de São Paulo, tá vendo? A prova que foi da Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos aqui, olha, o Sabesp possui um portal imenso. Sabesp, começa aqui, ó. E como que é? O que significa essa sigla? Saneamento. Só que, olha a diferença, que saneamento, eu pego aqui, olha, duas letras. Olha, saneamento. Enquanto que cada um aqui, olha, as siglas aqui, eu pegava uma letra. Observou? Olha, Sabesp, que é saneamento, que eu já peguei duas letras. Saneamento, olha, básico do estado de São Paulo. E eu já usei duas letrinhas aqui, diferente, né? É um critério diferente das demais siglas. Então, eu tenho aqui que esta é a letra B, que é diferente dos critérios que foi formado. Mas vejam só, eu peguei duas letras dessa. Mas vejam só, quando eu tenho, eu vou escrever uma sigla e ela tem até, olha, quando eu vou escrever uma sigla, ela tem até a escrita. Agora, no caso aqui, nós estamos falando da grafia, da escrita. Vou até colocar aqui. A grafia. Então, a grafia. Correta. A grafia correta. Tem até aqui. Ó, botar aqui. Aqui, ó. Até. Vou colocar aqui, fica mais fácil para todos. Né? Até 3 letras. Como que eu vou fazer? Vou fazer como? Vou escrever 3 letras. Caixa. Vou escrever em caixa alta.
caixa alta. Até 3 letras. É o caso, por exemplo, de ONU. O caso é escrita. Aqui não está pedindo a escrita. Aqui está pedindo o quê? A palavra. Tá vendo? Como se fala? No caso que nós estamos vendo, as siglas aqui. É cada letra. Cada letra. Então, vamos à segunda questão agora. Primeira, segunda, terceira questão. Vamos ver qual é a correta, o que está pedindo aqui, né? Então, vejamos. É tal caso de concordância. A terceira aqui nós temos a concordância. Tá vendo? Olha, a concordância verbal consiste na adequação do verbo ao sujeito da oração. Sujeito da oração. Então, vamos ver aqui. Assinale as alternativas abaixo e assinale aquela em que a concordância verbal, olha, então nós estamos tratando do verbo, está empregada de forma correta. Como nós vemos aqui, olha, havia, haviam, havia, houveram e havia. Nós sabemos que o verbo haver, vou colocar isso aqui, nós sabemos que o verbo haver, ele é igual porque é um verbo impessoal. É um verbo impessoal. E que esse verbo eu tenho ele sempre o quê? Na terceira pessoa do singular. É um verbo impessoal, eu tenho ele sempre na terceira pessoa do singular. Que eu posso substituir aqui pelo verbo existir. Eu posso substituir pelo verbo existir. Verbo existir. Quando eu coloco pelo verbo existir, ele vai ter o quê? Ele vai ter sujeito. Aí ele vai ter sujeito, porque vai concordar com o sujeito. Então, por exemplo, se eu coloco assim, olha, existiram, olha, tá vendo? Não coloquei o verbo haver aqui, eu coloquei existir. Eu coloco existiram conflitos. Existiram conflitos. Que lugar, hein? Na escola. Existiram conflitos na escola. O que é que existiu? Eu faço a pergunta sempre o verbo. O que é que existiu? Conflitos. Conflitos. Então, conflitos vai ser o quê? Sujeito. Eu vou ter sujeito. Eu vou ter sujeito. Nesse caso. Agora, aqui, haver é impessoal, só terceira pessoa do singular. Então, eu venho aqui e olho, havia muitas pessoas na reunião. Haviam. Eu sei que aqui está errado, porque não tem, Tá vendo que ele está com M? Ele tem que estar na terceira pessoa do singular, o verbo haver. Então, esse eu posso eliminar. Eu posso eliminar este aqui também. Eu fico com o quê? Com 3. Aí eu vou analisar aqui. Vamos ler a letra C. A B, eu cortei aqui. Então, a letra C, havia muitas pessoas, o verbo aqui está certo, havia muitas pessoas na reunião e estava felizes. Olha que estava felizes. Não, estavam, que o verbo tem que concordar aqui. Nós estamos falando sobre a concordância. Não é isso, verbal? E estavam, tá faltando aqui, estavam felizes. Tá vendo? Então aqui já está errado, essa aqui também está errada. Vamos ver essa última, letra E. Havia muitas pessoas na reunião. Havia muitas pessoas na reunião, nas reuniões, né? Nas reuniões. Também tem um erro aqui. E às vezes você passa só aquele olhar, você nem percebe isso aqui. Olha, isso aqui. Está vendo?
Então está errado. Então o que nós temos certo aqui? Ó, havia muitas pessoas na reunião, existia muitas pessoas na reunião, muitas pessoas na reunião. Então é o correto a letra A que nós temos da terceira questão. Vamos ver aqui, quarta questão, o que é que está pedindo aqui? Na quarta questão, nós temos sobre a concordância verbal. Também nós temos o verbo aí, por isso nós temos falavam, então nós temos aí faltavam, é do verbo faltar. Então vamos ver o que nós temos. No enunciado, faltavam coragem e argumentos ao orador. A concordância verbal está adequada à norma padrão? Então vamos localizar. Eu localizo o que primeiro, gente? Eu localizo o verbo. Olha, o verbo está aqui. O verbo aqui, faltavam. O verbo está o quê? No plural. O verbo está no plural. Vou colocar aqui. Verbo no plural. O verbo está no plural. E o que está acontecendo aqui, ó? O que é que faltava? O que é que faltava? Coragem, ó. Coragem e argumentos. O que é que faltava? Coragem e argumentos. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei o sujeito composto. Eu encontrei o quê? Um sujeito composto. O sujeito composto, ele é formado com dois núcleos, ó. A coragem, coragem, vou colocar a coragem, ó. Ó. Aqui é o núcleo e aqui é o núcleo. Argumentos e coragem. Sujeito composto. O que eu olho? O sujeito composto, ele está o quê? Depois do verbo. Ó, sujeito composto depois do verbo. Porque tem uma diferença quando você tem o sujeito composto antes do verbo e depois do verbo. Isto é, proposto ao verbo. Proposto ao verbo. E nós temos isso aqui, ó. O sujeito composto, tá vendo? Proposto ao verbo, depois do verbo. Isso quer dizer o quê, ó? Que o sujeito, que o verbo aqui, o verbo, ele pode concordar com o mais próximo, no caso, coragem, ou ele pode concordar com todos. Ele pode concordar com todos. Vou colocar aqui, ó, o verbo, para deixar. O verbo pode concordar com o mais próximo, com o mais próximo ou com todos. O mais próximo ou com todos. Se ele concordar com o mais próximo, a coragem, ó, não vai ser faltavam, vai ser o quê? Faltava coragem. Ou se ele concordar com todos, ele já está certo aqui, ó, faltavam, ó, concordou com todos, coragem e argumentos. Isso eu só tenho quando eu tenho o verbo, o que? O sujeito composto depois do verbo, proposto ao verbo. Ele pode concordar com o mais próximo ou ele concorda com todos. Então vamos ver qual é a justificativa das questões aqui. A letra A. O verbo concorda com o termo mais próximo. Coragem? Não, o verbo aqui não está concordando com o mais próximo, olha. Ele está concordando com todos.
O verbo está no singular por causa da preposição a? Não, o verbo não está no singular, o verbo está no plural. Letra C. O verbo está no plural por concordar com o sujeito composto proposto. Sim, olha, sujeito composto proposto. Ele está concordando com todos. Está no plural. Então, nós temos aqui a letra C. Mas vamos ver a letra D? O verbo deveria concordar com argumentos, termo mais importante. Não. Nós temos ali um sujeito composto. Então, temos dois núcleos, não um. O sujeito é indeterminado, por isso o verbo está no plural. Não, não é o caso. Então, nós temos aqui a letra C, que é a correta. E vamos à próxima questão. Vamos à sexta questão. A sexta questão, depois nós vamos ver a quinta questão lá como foi, porque nós ficamos aqui com a questão repetida. Então, vamos aqui, ó. Está dizendo, vamos ler aqui, uma preposição. Olha, nós temos aqui uma preposição, pode estar presente numa frase, ou por exigência, de um termo anterior, que nós chama-se de regência. Então, nós temos aí a necessidade. Isso é o que? A necessidade, olha, uma necessidade de dar uma informação no texto. Então, quando nós falamos, nesse caso, nós temos aqui que a frase abaixo em que a preposição de é exigida por um outro vocábulo que é a antecede é. Nós sabemos que o verbo transitivo indireto, ele pede preposição, não é isso? Ele pede preposição. Nós temos o complemento nominal também que pede preposição. Mas vamos analisar aqui, olha, a necessidade de uma consulta ao livro preocupava o aluno. A necessidade, a palavra necessidade, olha, eu posso colocar o a, tá vendo? A necessidade. Se tem aqui a necessidade, aqui eu tenho um substantivo. Eu tenho um substantivo abstrato. Eu tenho um substantivo abstrato. A necessidade, tem alguém que sente necessidade. Tá vendo? Depende de outro. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato. E quando eu tenho substantivo abstrato, como eu posso analisar? Olha só. Vamos dizer que eu vou colocar aqui à frente para explicar essa parte. Olha como é que é. O substantivo abstrato, vou puxar aqui a setinha, que ele pode ser um complemento nominal, tá? O substantivo abstrato, eu posso ter ele como complemento nominal quando ele é paciente, paciente. Eu tenho o substantivo abstrato aqui também quando ele é um adjunto adnominal. Um adjunto adnominal. Ou quando ele é um complemento nominal, eu tenho aqui. Agora, nesse caso, quando ele é adjunto adnominal, ele não é paciente, ele é o agente. Ele é o agente. Substantivo abstrato, eu tenho como complemento nominal e eu tenho aqui como adjunta de nominal. Só que quando ele é paciente, ele é um complemento nominal. Quando o substantivo abstrato é um adjunto adnominal, ele é o agente. Mas como que é isso, professora Heloísa? Vamos aqui a um exemplo, olha. Se eu coloco um substantivo abstrato, olha,
Vamos aqui, vamos riscar. Vamos colocar aqui, olha, a crítica, do professor, a crítica do professor. E aqui eu coloco aqui a crítica, ao professor. A crítica do professor e a crítica ao professor. O que você tem a entender? A crítica é o quê? A crítica, a crítica tem alguém que critica. Se tem alguém que critica, nós temos aqui que é dependente isso aqui. Depende de outro para ter a crítica. Eu tenho um substantivo, vou colocar aqui, abstrato. O substantivo abstrato. E aqui também é a mesma coisa, eu tenho um substantivo abstrato. Tá vendo? Nesse caso, a crítica do professor, o professor é ele que critica ou ele é criticado? A crítica do professor é ele que critica ou ele é criticado? Ele faz, não é isso? Ele faz. A crítica de quem? Do professor. Então, é ele que faz a crítica. Olha, ele faz a crítica. É ele que faz a crítica. Como é ele que faz a crítica, ele é o quê? Ele é o agente. Ele é o agente que faz a crítica. E se ele é o agente que faz a crítica aqui, olha, do professor, eu tenho adjunto adnominal. É ele que faz, ele é o agente. Então eu tenho aqui, olha, a crítica do professor, se é ele que faz, ele é o agente. Ele é o agente. Então, nesse caso, olha, eu tenho aqui o substantivo abstrato, mas é ele que faz, ele que pratica, ele é o agente. Então, aqui eu tenho adjunto adnominal. Agora aqui, a crítica ao professor. A crítica a quem? Ao professor. A crítica ao professor. Ele faz ou ele recebe a crítica? Ele recebe. Alguém critica, tá vendo? Se alguém aqui, alguém critica. Alguém critica. Se alguém critica, olha, ele é o quê? Ele é paciente. Ele é paciente. E se ele é, colocar para você entender, se ele é paciente, então aqui eu tenho o quê? Então, nesse caso aqui, eu tenho, o complemento nominal. Tá vendo? Se é agente, se é você que faz, é ele que pratica, agente, eu tenho adjunto adnominal. Se é paciente, eu tenho complemento nominal. Então, vamos ver aqui essa questão. Olha, a necessidade de uma consulta ao livro preocupava o aluno. Necessidade de quê? Necessidade de quê? De uma consulta. De uma consulta
Então, ó, deu uma consulta, ó, deu uma consulta, é o quê? Alguém necessitava, alguém necessita. Ela é necessitada, tá vendo? Ó? Ela é necessitada. Ó, deu uma consulta. Ela é necessitada. Ela é, ó, necessitada. Se ela é necessitada, ela é o quê? Paciente. Ela é paciente. Uma consulta, consulta que ela é paciente. Se ela é paciente, aqui eu tenho o quê? Complemento nominal. Certo? Então vamos ver aqui a letra B. Já pensaram? A B. A necessidade de dinheiro trouxe dificuldade à família. A necessidade, ó, de quê, ó? De dinheiro. De dinheiro. Ó, de dinheiro. É o dinheiro que necessita. O que que você acha aqui? Que você vê, ó? É o dinheiro que necessita? Não é o dinheiro que necessita. É o dinheiro que necessita? Não, não é o dinheiro que necessita. Ele é necessitado. Não é o dinheiro que necessita, ele é necessitado. Então, nesse caso, é o mesmo que nós temos ali, ó. Ele é o quê? Paciente. E se ele é paciente, eu tenho o que aqui? Eu tenho um complemento nominal. Viu? Agora eu tenho o C. Vamos ser opção C aqui. A necessidade de comparecer. Necessidade de quê? Ó? De comparecer. Eu tiro aqui. De comparecer. Tá vendo? Ele é necessitado. Tá vendo? Alguns necessitam. Comparece. Comparecer. Complementa aqui também, ó. Complemento nominal. Paciente. A necessidade de alguns devia incomodar a todos e a necessidade de mais tempo era visível. Vamos fazer essa última? A necessidade de mais tempo. Necessidade de quê? Ó? De mais tempo. O que que diz aqui? Alguém que necessita de tempo. Não é o tempo que necessita. É alguém que necessita do tempo. Se alguém necessita do tempo, olha, ele é o que? Paciente. Ele é paciente. Não é o tempo que necessita. Ele é requisitado, ele, né? Então é paciente. Como ele é paciente, eu tenho o quê? Complemento nominal. E temos a D aqui, né? Ainda mais uma opção aqui, que é a letra D que nós temos. Então vamos ver aqui. A letra D, a necessidade de alguns devia incomodar a todos. Necessidade de quê? Ó, de alguns. Alguns quem? Pessoas, né? Alguns quer dizer o quê? Pessoas. Pessoas que necessitam. Olha, alguns, de alguns quem? Pessoas que necessitam. As pessoas que precisam, olha, elas que necessitam. Se elas necessitam, tá vendo? Eu tenho um agente. Aqui vai ser o quê? Agente. Aqui vai ser agente. E se é agente, olha, eu tenho aqui o substantivo abstrato. E eu tenho aqui que as pessoas que necessitam. Então, eu tenho o agente, nesse caso aqui, vai ser o que? O adjunto. Ó, colocar aqui, vai ser o quê?
o adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Está vendo? Isso eu preciso perceber isso aqui. Então, vamos à próxima questão. Vamos dar uma olhada aqui na 7ª questão, porque nós temos aqui, na 7ª questão, nós temos sobre o verbo ser, né? Verbo ser, e que nós temos de indicação de horas. Então, nós vamos ver a concordância do verbo ser nas indicações de hora. Então, vamos ver aqui. O verbo ser, ó, é do verbo ser. São também é do verbo ser. Então, nós temos aqui o verbo ser, vou escrever aqui, ó, o ser, que está indicando um caso de horas. É isso? Caso aí de horas. Nós vamos ver o número. O que eu tenho aqui, olha? Quando fala sobre, ó, para ajudar, quando fala sobre uma, quando fala sobre 0, quando fala sobre meia, ó, isso tudo aqui está o quê? No singular. Singular. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu falo assim, olha, são 2 horas, eu coloco assim, olha, são 2 horas. Eu coloco, sendo singular uma, no singular eu coloco uma hora. Tá vendo que eu coloquei aqui 1, 0 e meia, é singular. Se eu falo assim, ó, olha só, meia hora. Tá vendo? É 0 hora. Aí, ó. É desse jeito. Então, vamos ver aqui. O que eu tenho aqui no primeiro? É ou são que eu vou usar. Meio-dia, eu vou usar ou são. Ó, meio. Tá vendo? Quando eu uso meio, ó, meio-dia. Vou usar esse aqui, o é. Tá vendo? Aqui eu tenho grande número de candidatos. Ó, grande número de candidatos. Olha a expressão. Eu posso usar. Quando eu falo em número, eu tenho ideia. Ó, número me dá ideia de quantidade muito, sim, coletivo, né? Nos dá a ideia de coletivo, de muito. Então, aqui o número de candidatos. Então, eu tenho a ideia, né, de um coletivo. Eu tenho uma ideia de um coletivo, que é muito. Vou colocar aqui ideia, pagar. Opa. Isso. Apagar aqui. Não deu para apagar. A borracha está fugindo. Aqui, ó. Vamos ver se veio a borracha. Não veio. Então, vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui ideia. Vou colocar aqui, riscar aqui. Vou colocar uma setinha aqui. Ideia. Pronto. Nos dá a ideia de coletivo. Isso, dá a ideia de coletivo. E aqui essa expressão, olha. A expressão de candidatos. Se dá ideia de coletivo, aqui eu vou estar, olha, eu vou usar o chegou. Está vendo? A expressão de candidatos eu posso usar dando essa ideia de chegaram. Essa expressão, né? Com a expressão chegaram será
candidatos. Com essa ideia de coletivo número, vai ser chegou. Tá vendo como é importante saber isso? Outra coisa que é importante que tem aqui na letra C. Ó, veio e vieram 1 milhão de doses das vacinas. O que eu vou olhar aqui? Ó? 1 milhão. Quando se trata de milhão, é a palavra masculina, tá? Masculina. 1 milhão é a palavra masculina. E se é uma palavra masculina, 1 milhão, aqui, ele vai estar o quê? No singular, tá? Singular, ó. Está no singular. Então, se ele está no singular, olha eu falar aqui, ó. Vou usar o quê? Veio. 1 milhão é uma palavra masculina, milhão, e está no singular. Então, vou usar vieram ou veio? Vou usar veio. Vou usar este aqui. Agora, tem uma coisa, ó. De 2, quando fala assim de 2 em diante, de 2 em diante, é plural. 2, 3, né? Aqui é 1, 2, 3, mas é uma palavra masculina, só que eu vou usar o quê? O plural. Apareceu, olha, apareceu, apareceram empregos, muitos candidatos. Nós temos aqui, ó, o verbo vai concordar com o sujeito. Muitos candidatos, ó, muitos candidatos. O verbo vai concordar com o sujeito. Se ele vai concordar com o sujeito, apareceram muitos candidatos. E eu tenho aqui, ó, Pedro e Raquel. Pedro e Raquel, você ouvissem na rua. Então tem aqui o sujeito composto. Tá vendo que eu tenho um sujeito aqui, ó? Pedro e Raquel é um sujeito composto. Sujeito composto. O sujeito composto está antes do verbo, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Sujeito composto antes do verbo, terceira pessoa do plural, antes do verbo. Sempre vai ser assim. Então, assim, nós terminamos essa 7ª questão. Vamos para a próxima questão. Então, vamos à 8ª questão agora. É do pronome lhe. Então, nós temos aqui o pronome lhe. O pronome lhe, ele é um pronome que ele pode ser o quê? Do objeto indireto. Ele pode ser do verbo transitivo indireto, onde que eu tenho o objeto indireto, o pronome lhe. Ele completa o que? Ele completa o sentido do verbo. Ele completa o sentido do verbo, o pronome lhe. Então, nós temos aqui, vejam só, vamos começar da letra B, daqui, um 6 aqui, A, B. Vamos acertar aqui, né? Aqui tem um número aqui dentro da... Isso é tudo, ó, isto. Colocar um B. Isto, A, B. Deu-lhe o prêmio. Eu olho o verbo. Deu algo a alguém. Deu-lhe o prêmio. O verbo deu-lhe o prêmio. Ó, quem dá algo a alguém. A ele. Deu o quê? Ó, quem dá algo a alguém. Deu o quê? O prêmio. Ó, deu o quê? O prêmio. A quem? A ele. Ó, a ele. Então, aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo, direto e indireto. Porque eu tenho o quê? Ó? Deu o quê? O prêmio. O prêmio é objeto direto. A quem? A ele. Aqui eu tenho o objeto indireto.
Entregou-lhe a placa. Ó, entregou-lhe a placa. Quem entrega, entrega algo. Entregou o quê? Ó, entregou o quê? A placa. A quem? Ó, lhe, objeto indireto, a ele. A placa, objeto direto. Nesse caso, entregou é um verbo transitivo, direto e indireto. Então, pedindo aqui dois complementos, direto e indireto. Atribuiu-lhe a agressão. Atribui algo a alguém. Atribui-lhe a agressão. Atribui algo a alguém. Atribui o quê? Ó, a agressão. A quem? É o lhe. A ele. Então, a mesma coisa que eu tenho o quê? Objeto direto. E aqui eu tenho o objeto indireto. E o verbo é o que? Um verbo transitivo, direto e indireto. Obedeceu-lhe rapidamente. Olha, quem obedece a alguém. A quem? Ó, obedeceu a quem? A ele. Tá vendo? A ele. O lhe aqui está representando o quê? A ele. A ele. Então, aqui, nesse caso, eu tenho que um verbo transitivo indireto. Eu só tenho o complemento indireto. O lhe, a ele. O objeto, a ele é o que? O objeto indireto, que é o lhe. Agora, o a, nós temos aqui, ó, beijou-lhe a mão. Beijou-lhe a mão. A mão o quê? A mão beijou, que a mão dele, a mão dela beijou-lhe a mão. Esse lhe aqui dá ideia, olha só, dá ideia, dá ideia de posse, dá ideia de posse. É como falar assim, ó, vamos colocar aqui, ó, no caso, colocar aqui, ó, pisou-lhe o pé, pisou-lhe o pé. Ideia de posse, ó, mesma coisa que ideia de posse, a mão dela ou dele. E se dá a ideia de posse, esse lhe, ele não vai ser um objeto indireto aqui no caso. No caso aqui, ele vai estar exercendo a função de adjunto adnominal. Um adjunto adnominal. Não vai estar exercendo aqui de ser um objeto indireto no caso, sim exercendo a função aqui de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele dá a ideia de posse. A mão dele ou a mão dela. Então, quando dá ideia, ele passa a ser um adjunto adnominal. Esse lhe. Então, o que está fora, que está pedindo, é a letra A. Todos está tendo aqui o objeto indireto. E, gente, nós vamos continuar agora com a nona questão. Nós vamos ver o que está se pedindo aqui, olha. A frase abaixo em que esteja ausente qualquer processo de intensificação. Quando nós falamos intensificação aqui, nós estamos falando, né, sobre o advérbio.
Nós sabemos que o advérbio, ele modifica o advérbio. Opa, modifica. Vou colocar aqui, pegar a borrachinha, apagar aqui. Vamos ver. E aqui ele modifica o advérbio. O advérbio modifica o próprio advérbio, modifica o adjetivo e ele modifica o verbo. Então, nós temos o advérbio da intensidade, intensificação. E ele se relaciona com o advérbio, adjetivo e verbo. Agora, o advérbio, que é importante você saber, o advérbio, colocar aqui embaixo, ó, não se relaciona com o substantivo, tá bom? O advérbio não se relaciona com o substantivo, nunca. Mas então vamos ver aqui. Escolheu um fruto madurinho no tabuleiro. Olha, um fruto que eu tenho, ó, o fruto, substantivo, madurinho. O que quer dizer esse madurinho? Quer dizer o que, gente? Ó, um fruto muito o quê? Maduro, muito maduro. O muito, olha, tá dando intensidade, ó. Madurinho aqui, adjetivo. E aqui, ó, advérbio. Então, nós temos uma intensificação aqui. Muito maduro, adjetivo. E aqui a letra B. José chegou elegantão, ó. Elegantão. Quer dizer o quê? Olha, muito elegante. Muito elegante. Ó, outra que é adjetivo, elegante, muito, advérbio, muito elegante. Intensificação também que eu tenho. Achou que o corredor estava bem cansado. Ó, o corredor cansado. Mas nós tivemos aqui uma intensificação, ó, bem cansado. Ó, bem cansado. O bem, advérbio, é advérbio e cansado eu tenho adjetivo. Além, muito além da fronteira. Muito, olha. Muito. Vou pegar aqui. Muito. Vou colocar direitinho aqui. Muito. É advérbio. Tá vendo? Advérbio. Muito além da fronteira. Quer dizer o quê? Lugar. Se eu tenho lugar, eu tenho advérbio. Então, muito além. Ó, também aqui, o termo aqui, ó, muito além, intensificação aqui. Agora, trazia muito dinheiro no bolso, muito dinheiro. Muito dinheiro, eu posso falar o quê? O dinheiro. Se eu coloco o aqui, o dinheiro, olha, aqui passa a ser que é um que? Um substantivo. Isso aqui é substantivo, esse muito, olha, ele passa a ser, não é um advérbio, ele que é ele é um pronome. E ele é um pronome pronome definido. Ele é um pronome definido. Indica que é qualidade, né? Ele traz bastante dinheiro, muito dinheiro.
Então, ele traz o que? Bastante. Ele traz bastante dinheiro, muito dinheiro, quantidade, traz quantidade. Então, nós temos aqui um pronome indefinido. Então, essa questão nós temos aqui, onde que não traz, né, intensificação, o processo da intensificação, a letra E. E vamos para a próxima questão. Vamos ver a última aqui. A última questão está falando sobre quantas orações existem no período abaixo. Nós sabemos quantidade de verbo é a quantidade de orações. Então, nós vamos ler e vamos ver a quantidade de verbos que nós temos aqui, é a quantidade de orações. Os reguladores de segurança automotiva dos Estados Unidos estenderão, opa, aqui tem um verbo, ó, estenderão, aqui tem um verbo, esse verbo é do verbo estender, estenderão, estender. É do verbo estender. Esse aqui é um verbo de terceira conjugação, ó. Segunda conjugação, né? Er. Ó, segunda conjugação, er. Segunda conjugação. Esse verbo estenderão, ele está no, ó, futuro. Ele está no futuro do presente. Futuro do presente. Vamos ver se temos mais verbos. Prazo da consulta pública sobre os pedidos da General Motors e Ford para implementação de um número limitado de veículos autônomos sem controles humanos, como volantes e pedal de freio. Aqui nós não encontramos o outro verbo, nós encontramos um verbo. Se nós encontramos um verbo, nós temos uma oração. Então, nós temos aqui a nossa resposta. Uma oração na letra A. E creio que, vamos ver aqui, creio que chegamos ao final. Isso. Nós temos uma oração, então já marcamos aqui. E assim nós encerramos a correção desse simulado. Compartilhe o link, se inscreva no nosso canal e esteja sempre aí nos apoiando. Muito obrigada!